Convido os irmãos a que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 6. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6. Vamos ler os 6 primeiros versículos deste capítulo. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, assim nos diz o Senhor, através da sua palavra. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Que o Senhor nos conduza por meio desta passagem a instrução para os nossos corações essa noite. Antes do texto que li e tomaremos como base para meditarmos essa noite, em outras palavras, o capítulo 5 deste evangelho, na verdade faz um contraste muito grande das narrativas de Marcos. Podemos observar numa linha geral
dentro desse contexto da passagem, é que, enquanto que o capítulo 5 do Evangelho de Marcos apresenta o triunfo da fé, o capítulo 6 registra exatamente o oposto disso, a profunda tragédia que leva à incredulidade humana. O capítulo 5 de Marcos, eu diria que poderíamos chamar de um marco luminoso do poder de Jesus no meio da escuridão, das misérias da raça humana, a que o pecado sujeitou. Vemos nesse capítulo 5 do Evangelho de Marcos, o triunfo de Jesus Cristo sobre o diabo, o triunfo de Jesus Cristo sobre as doenças e o triunfo de Jesus Cristo sobre a morte. É um capítulo extraordinário, quando fala do êxito e do triunfo de Cristo sobre todos os poderes, quer da vida, quer da morte, quer dos poderes e potestades. Está registrado aí no capítulo 5, que os irmãos que ainda não fizeram a leitura dele poderão fazê-lo depois em casa e conferir exatamente como resumimos a narrativa de Marcos no capítulo 5. Mas agora aqui no capítulo 6, onde vamos focar os nossos olhos, vemos exatamente o oposto do que é registrado no capítulo 5. Um capítulo que, na verdade, caracteriza-se por uma profunda incredulidade. E assim, a estrutura do capítulo 6 está mais ou menos assim. Vemos os primeiros capítulos, os primeiros versículos, versos de 1 a 6, uma caracterização da incredulidade dos nazarenos. Adiante, temos depois a incredulidade de Herodes, e ao final deste capítulo, vemos a incredulidade dos próprios discípulos. Não sabemos por que Marcos fez este arranjo na estrutura literária, na maneira como ele descreve a vida e o ministério de Jesus Cristo. Mas é curioso, um profundo contraste entre a fé, a crença, o poder e a graça e a obra de Jesus Cristo, no capítulo 5, ao passo que o capítulo 6 é caracterizado por incredulidade. Três grupos, ou três relatos distintos, sejam eles dos nazarenos, do próprio Herodes e dos próprios discípulos, caracterizados por uma profunda incredulidade. O tema de fé perpassa os versos 34 e 36 do versículo do capítulo 5, quando é dito lá no verso 34, referindo à cura daquela mulher que por 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e é dito ali no verso 34 que ele disse àquela mulher: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Entrando já numa outra narrativa de outra obra portentosa e de fé também, portentosa de Jesus Cristo e de fé de Jairo, com relação à cura da sua filha, é dito no verso 36, Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Mas o assunto de fé, ele continua e ele entra agora no capítulo 6, só que o versículo 6 do capítulo que li aos irmãos é dito: admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então o tema de fé continua na perspectiva de Marcos, também no capítulo 6, porém um retrocesso nas palavras de Jesus Cristo, caracterizada por incredulidade, diz o texto sagrado. Então o tema da fé, mais uma vez, é levantado diante dos seus leitores. O tema da fé ainda é levantado diante de nós no capítulo 6. Depois desses dois grandes testemunhos de fé, das experiências com o poder de Jesus Cristo, no capítulo 5, agora Marcos destaca de modo quase que brutal um profundo e grande desafio que era crer em Jesus Cristo como um simples carpinteiro de uma aldeia, conforme veremos na exposição dessa noite. E assim o texto sagrado nos coloca dizendo no verso de número 1, tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra. Essa expressão, tendo Jesus partido dali, este local do qual Jesus Cristo partiu, dentro do contexto, é de Cafarnaum. E o texto então nos remete, a narrativa inicia dizendo que ele estava vindo de Cafarnaum, e é dito que ele chegou à sua terra. E eu diria que de uma forma até intencional, Marcos não menciona o nome da localidade geográfica em que Jesus Cristo agora estava. Ele viera de Cafarnaum, mas curiosamente e intencionalmente Marcos não registra. Certamente trata-se aqui de Nazaré.
Desde o começo, Marcos, nos primeiros 4 versículos que vamos ver nesta noite, ele chama atenção para uma relação muito pessoal que Jesus Cristo tinha nesse povoado, na sua própria terra. Marcos se limita a dizer que era a sua terra. Talvez até para dar um contraste mais forte, quer dizer, o local de onde ele viera, o local no qual ele fora conhecido nos seus 30 anos de vida. O que surpreende, o que impacta mais ainda, o que temos a desenvolver como tema nesta noite. E o que vemos aqui é então que ele parte de Cafarnaum e vai para a sua terra, ou Nazaré, naquele pequeno povoado. Aqui Jesus Cristo tinha as suas raízes naturais. Aqui é onde Jesus Cristo crescera e formara e passara quase toda a sua vida ali. Aqui viviam seus parentes, como é dito no próprio texto. Lembrado que fora por esses nazarenos que questionavam, mas não é este filho de Maria? Não vivem conosco, não estão entre nós os seus irmãos? Então viviam parentes, era da sua própria casa. A casa que deveria ser sinônimo de aconchego, fora na verdade o contrário disso, conforme vemos na própria narrativa. O que ocorre nesse texto, irmãos, é que, na verdade, Jesus Cristo está retornando a Nazaré, onde cerca de aproximadamente 1 ano antes, ele já havia estado ali, em Nazaré. E a narrativa de Lucas descreve a primeira vez que Jesus esteve aqui, onde ele fora lá, e pela primeira vez ele já fora rejeitado e expulso da sinagoga. Texto que leremos mais à frente, que é o Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Sem dúvida, foi aqui uma grande demonstração da graça por parte de Jesus Cristo. Ou seja, dar àquelas pessoas, aos seus patrícios, uma segunda oportunidade de ouvir a palavra. Dar uma oportunidade para que eles pudessem crer, para que eles pudessem de fato receber a salvação. No entanto, o coração do povo, na narrativa de Marcos, diz que continuava ainda incrédulo. Incrédulo a tal ponto que diz que Jesus Cristo admirou-se de tamanha incredulidade entre os seus, conforme diz o versículo de número 6. O povo ainda continuava com o coração endurecido, como fora 1 ano antes. Novamente, a reputação de Jesus Cristo precedia. Tanto é verdade que é dito no texto que permitiu a ele falar novamente na sinagoga. Versículo de número 2. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. Já havia uma reputação. E essa reputação, de certa forma, precedeu Jesus Cristo. Tanto é que foi dado a ele a oportunidade de falar na sinagoga. Não devemos esquecer que Jesus Cristo não estava vindo aqui para visitar. Não era uma visita particular ao seu velho lar, aos seus parentes, conforme dito no texto. Porque o texto sagrado diz que Jesus Cristo chegou acompanhado dos discípulos. Observe o que diz no verso de número 1. Foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Essa afirmação é muito importante no contexto da época em que Jesus Cristo vivia. Não se tratava então de uma visita particular, porque ele fora acompanhado, diz o texto, dos seus discípulos. O que quer dizer que ele chegou como um rabino. E os rabinos andavam pelo país acompanhados por seu pequeno círculo de discípulos, e Jesus então chegou assim. Ele não foi ali para visitar os seus parentes. Jesus Cristo foi para ensinar, para pregar, para falar sobre o reino de Deus, para demonstrar a graça de Deus à sua terra. Jesus entrou na sinagoga, diz o texto, e começou a ensinar. E o seu ensino foi recebido, como nos relata o próprio texto, não com assombro, mas sim com um profundo desprezo. E é característico que diz o verso 3 na parte final, quando diz, e escandalizavam-se nele. Ou seja, ofendia-lhes o fato de que um homem de uma procedência tão simples como Jesus Cristo dissesse e fizesse coisas como aqueles próprios relatam. Em outras palavras, a familiaridade tinha gerado um equivocado menosprezo, gerado a própria incredulidade. E é o nosso tema essa noite, a incredulidade da cidade de Nazaré. Vamos orar.
Pai, nós louvamos o teu nome porque temos diante de nós a tua palavra. Pedimos que o Senhor mesmo ilumine os nossos entendimentos, abra o nosso coração, de tal maneira que a tua palavra alcance os corações conforme o desígnio para o qual ela está sendo colocada esta hora diante desta congregação, diante do teu povo. E dá que ela possa produzir frutos que saltem desta para a vida eterna. E não permita que haja nesta congregação qualquer coração incrédulo. E se assim o for, que a tua palavra esta noite ministrada possa despertar esses corações para uma fé viva em Jesus Cristo. E em nome dele, o Senhor da igreja, o nosso Senhor, que oramos. Amém. E eu quero então destacar aqui, dentro da incredulidade vista nos nazarenos, 4 aspectos que merecem uma observação com respeito à incredulidade do povo de Nazaré. E a primeira observação que podemos fazer com relação à incredulidade dos nazarenos é exatamente o fato de que era inexcusável. Diante do próprio contexto da própria passagem, há aqui algo inexcusável quanto à incredulidade dos nazarenos. Nesse tempo, Jesus Cristo já havia manifestado plenamente ao mundo e havia operado muitos milagres em Cafarnaum, a 30 quilômetros de Nazaré. Tanto é verdade que o texto sagrado diz que eles eram testemunhas, eles sabiam disso. Porque veja o que é dito no verso de número 2. De onde vem a estas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como fazem tais maravilhas por suas mãos? Então, o que torna mais grave a posição dos nazarenos, o que torna inexcusável aqui, é o fato de que eles sabiam. A fama de Jesus Cristo já era conhecida de toda a circunvizinhança, de todo o mundo daquela época. A 30 quilômetros dali, milagres eram feitos, como em Cafarnaum, conforme vemos no contexto da própria passagem. E é impactante o fato da incredulidade em meio a algo que não poderia se excusar. Jesus tinha manifestado quem de fato ele era. Já havia operado milagres. Jesus ofereceu agora uma segunda chance à cidade de Nazaré. Jesus já havia sido expulso da sinagoga de Nazaré no começo do seu ministério. Então voltemos aí ao capítulo 4 do Evangelho de Lucas, onde temos a narrativa da outra ocasião em que ele esteve em Nazaré e de lá ele fora expulso. Então o que percebe é uma incredulidade contumaz da cidade de Nazaré ou dos nazarenos em relação à deidade, à pessoa de Jesus Cristo. E lá, já agora relatado pelo evangelista Lucas, no capítulo 4, versos 16 em diante, observe a narrativa de Lucas com relação ao modo como Jesus fora recebido na primeira ocasião em sua própria cidade. Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 16, lemos: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvirmos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi
purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Esta foi a recepção que deram a Jesus Cristo. O texto sagrado diz que eles expulsaram, encheram-se de ira. E Jesus Cristo, no texto em consideração esta noite, ele repete mais uma vez a mesma afirmação. Agora, em outras palavras, dizendo que o profeta não tem honra em sua própria casa, em sua própria terra, referindo-se aqui ao local que, mais uma vez, estava recebendo. Então, daí porque entendemos exatamente isso. Não havia uma maneira de excusar-se aquilo que era fato para os nazarenos. Quem era Jesus Cristo? Durante 30 anos, ele andara como Deus perante os olhos dos habitantes da cidade de Nazaré, vivendo uma vida perfeita, vivendo uma vida imaculada. Porém, isso tudo foi em vão para os nazarenos, pelo que vemos na narrativa. Na verdade, eles não estavam preparados para crer no Evangelho quando o Senhor voltou ao seu convite a ensinar na sinagoga pela segunda vez. Não podiam acreditar que alguém cujo rosto conheciam tão bem, com quem tinham vivido tanto tempo, comendo, bebendo, vestindo-se como qualquer um dos nazarenos, tivesse qualquer direito de reivindicar a sua atenção. E o versículo 3, o evangelista Marcos registra, no final, escandalizavam-se nele. É curioso, é assustador o que a incredulidade pode fazer com uma pessoa, tornando-a inexcusável. Nazaré era o povo mais privilegiado do mundo, pois ali o Filho de Deus havia passado a sua infância, a sua juventude, vendo os nazarenos muito de perto. Podemos dizer, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6, que a glória de Deus foi vista na face de Cristo. Por 30 anos. Por 30 anos Jesus Cristo andou pelas ruas de Nazaré. E o povo contemplou a sua vida irrepreensível. Mas quando ele anuncia o Evangelho, eles rejeitam tanto o mensageiro quanto a própria mensagem. Recusaram-se. E o evangelista Marcos deixa claro, a visão de Jesus Cristo é a incredulidade daquele povo. Talvez você fique surpresa de ver este relato. Como pode? Não crê? Porém, não devemos nos surpreender. O mesmo tem acontecido ao nosso redor, a cada dia e na nossa própria terra. O Senhor Jesus Cristo disse que uma das características dos finais do tempo seria exatamente a incredulidade, que haveria de campear todo o planeta Terra. Essa seria uma das marcas, inclusive, de que a vinda dele estaria próxima, a incredulidade dos homens. O mesmo também tem sucedido em cada terra, em cada lugar. As Escrituras, a pregação do Evangelho, as ordenanças de Jesus Cristo, os chamados abundantes meios de graça que desfrutamos, tem sido continuamente subestimado pelo povo da nossa pátria. Eu diria que por muitos crentes, muitos que se chamam crentes. Quantos há que têm abandonado livre e voluntariamente os meios de graça? Crentes há que passam meses, anos, sem ter comunhão na igreja. O perigo muito sério de acostumarmos com a vida cristã. São pessoas que estão de tal forma acostumadas a esses privilégios que nem mesmo reconhecem como um privilégio. Fazer parte de uma igreja, fazer parte de uma membresia, envolver-se com o reino de Deus. O que falo, creio que não é estranho para nenhum irmão desta congregação. E é bem possível que enquanto eu falo, você está lembrando de vários nomes. É uma espantosa verdade que no campo da religião, mais do que qualquer outra atividade humana, a familiaridade tem gerado desprezo por Deus,
desprezo às ordenanças. É dar as costas à graça que abençoa. Nazaré mostra-se inexcusável com relação à sua incredulidade. Mas há um segundo ponto que podemos observar como característica, o que nos chama a atenção com relação à incredulidade de Nazaré. E esse segundo aspecto que ressalta aos nossos olhos é o que causou essa incredulidade, conforme diz. O texto sagrado diz que o povo tornou-se incrédulo por causa da origem de Jesus Cristo. O texto diz que eles viam-no apenas como um simples carpinteiro. Ele é chamado no texto de filho de Maria. E diz aí cujos filhos ou irmãos estavam entre eles e eram conhecidos, como Tiago, José, Judas e Simão. Além do mais, Jesus Cristo não tinha estudado nas escolas rabínicas. E eles não podiam explicar o seu conhecimento nem o seu poder, mas estavam admirados do conhecimento e do poder que tinha. Perto dos olhos, mas estavam longe do seu coração. E o texto sagrado diz que eles negaram-se a ouvir o que Jesus Cristo tinha a dizer. E existem duas razões. A primeira delas, diziam aí, não é este o filho do carpinteiro? Verso de número 3. Não é este o carpinteiro? A palavra aqui traduzida por carpinteiro é uma palavra que significa o que trabalha em madeira, que era mais que um simples operário. Significa que um artesão. Em outras palavras, não é este um homem comum do povo, não é ele um leigo qualquer, não é ele um homem simples e, portanto, diz o texto, que menosprezaram por causa disso. O povo de Nazaré desprezou Jesus Cristo por ser ele um trabalhador, um homem simples. E é exatamente na simplicidade, da maneira como Deus se revela a nós, que muitos o ignoram. E muitos estão buscando outros deuses aí, deuses de poder, de manifestações. Foi na sua simplicidade que Jesus Cristo confundiu os poderosos e os sábios daquela época. Devemos nos cuidar sempre da tentação de valorizar as pessoas pelo externo, pelo incidental, e não por seu valor intrínseco, e aqui está Jesus Cristo. Quem jamais imaginava? Não foi um dos seus discípulos, chamado ele, que disse que poderia vir alguma coisa boa dessa cidadezinha de Nazaré? Então observe como nós enxergamos, e como muitas vezes temos olhado para Jesus Cristo. Talvez olhamos e, como diz o profeta Isaías lá, referindo-se à crucificação de Jesus Cristo, e desprezamo-lo, porque não havia nenhuma beleza, não há nada de atrativo. Cuidado! Isso é incredulidade já pairando em nosso coração. Queremos racionalizar por que não crer nele. Mas há uma segunda razão. Diziam eles mais ainda, não é este o filho de Maria? Não conhecemos irmãos e suas irmãs? Em outras palavras, o povo de Nazaré menosprezava porque conhecia a sua família. E quem era a família dele? Não era de um grande magnata, não era de sangue nobre, mas era uma família simples. Isso mostra que a familiaridade, que deveria gerar um crescente respeito, acaba dando lugar precisamente ao contrário, no que diz o texto sagrado. Às vezes nós temos estado tão perto das pessoas que não somos capazes de ver a sua grandeza. Eles estavam tão perto de Jesus Cristo que não reconheceram a grandeza da glória na profunda humilhação do servo e servo sofredor. Que, aliás, é o foco de Marcos falar de Jesus Cristo como um servo e um servo sofredor. Alguém que se sensibiliza, que se identifica com o sofrimento e com a miséria humana. Vemos, portanto, aqui quão inclinados são os homens a subestimar as coisas com as quais eles tornam-se familiares a elas. Os homens de Nazaré, diz o texto no versículo 3 do final, que eles escandalizavam-se em nosso Senhor. Em outras palavras, o que é dito aqui, que eles achavam inconcebível que alguém que vivera entre eles, e por tantos anos, cujos irmãos e irmãs eram conhecidos, merecesse ser seguido como mestre do povo. Os habitantes, então, da cidade, diz o texto, se escandalizavam. Aliás, essa palavrinha, procurando avaliar ela de uma forma um pouco mais aprofundada, o sentido dessa palavra, no final do versículo 3, literalmente é tropeçado nele, ou haviam tropeçado nele. O termo grego aqui é pedra de tropeço,
de onde dá origem a nossa palavra escândalo. Este verbo originalmente significa ser apanhado em alguma armadilha. Ou seja, o texto diz que eles foram, na verdade, apanhados na armadilha de sua própria crença. E, portanto, e consequentemente, tropeçaram. Porque não podiam ser levantados diante deles uma maior oportunidade que essa. E pela segunda vez eles tropeçam. Foram apanhados em uma armadilha. Em outras palavras, uma vez que não conseguiam explicar de onde vinha esse poder, palavras tão sábias como eles próprios ficam aqui perplexos, uma vez que não podiam fazer isso, o que eles fizeram? Optaram por rejeitá-lo. Sem dúvida, Jesus foi uma pedra de tropeço para essa gente por causa da incredulidade. Expressão essa que vemos nas Escrituras, como em 1 Pedro, a pedra que foi rejeitada, a pedra de esquina. É lamentável que ainda muitos têm tropeçado numa pedra na qual poderiam se firmar. É lamentável que muitos têm tido 2, 3 ou mais oportunidades do que os próprios nazarenos e continuam incrédulos sobre quem é Jesus. Mas em terceiro lugar, prosseguindo, vemos algo mais ainda na incredulidade desse povo. Vemos o modo como Jesus Cristo reprova a incredulidade desse povo. Há uma reprovação aqui. No versículo 4, Jesus Cristo diz: Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. Certamente, quando eles ouviram essa expressão, os seus ouvidos ecoaram essa palavra há um ano antes, onde eles tinham ouvido a mesma afirmação. Jesus disse que um profeta não tem honra em sua própria terra. Seus irmãos não creram nele. Sua cidade não creu nele. Os líderes religiosos não creram nele. A familiaridade, em vez de gerar fé, produziu preconceito e incredulidade. Onde o Senhor Jesus Cristo deveria ter podido encontrar maior fé nele, descobriu-se, ao contrário, uma persistente incredulidade. Porque já era a segunda vez, eles continuavam incrédulos quanto a quem é Jesus. E mesmo sendo ele o Filho de Deus, onisciente, é curiosa a expressão que é dita que proveio dos lábios de Jesus Cristo. Diz o texto que Jesus Cristo ficou perplexo, a palavra é admirou-se da incredulidade. 2 vezes essa expressão acontece nos evangelhos. É curioso que ela ocorre aqui. Mesmo sendo filho de Deus, sabedor de todas as coisas, diz que ele admirou-se diante dos conhecidos incrédulos da sua época. 2 notáveis expressões foram utilizadas para ensinar-nos a reprovação de tamanha incredulidade de Nazaré, usada por Jesus. Uma delas está no versículo 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes a mão. Uma delas é esta, que Jesus Cristo não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar. Curar uns poucos enfermos. Em razão da dureza dos corações daquelas pessoas, diz o texto que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre. E a outra expressão que revela a repulsa de Jesus Cristo, a maneira como ele foi recebido com incredulidade, é que diz que ele admirou-se da incredulidade deles. 2 expressões muito fortes, como reprovação contundente à incredulidade. Não fez ali sinal e ele admirou como que os nazarenos permaneciam incrédulos. Quanto à primeira expressão, mostra-nos que a incredulidade tem o poder de furtar dos homens o melhor das bênçãos de Deus. A incredulidade tem impedido de que pessoas possam experimentar da graça do Senhor. E a incredulidade que haverá de afastar pessoas do Senhor para todo sempre, não só nessa vida, mas em toda a eternidade. E a segunda expressão, que diz que ele admira-se, mostra-nos que a incredulidade é um pecado tão irracional e tão suicida, que deixa o próprio Filho de Deus admirado
de tamanha incredulidade. Jesus admira-se. Mas o texto sagrado diz que, contudo, Jesus Cristo percorria, no final do verso 6, contudo percorria. A forma como é traduzida essa expressão percorrer aqui, na estrutura do texto original, é a ideia que descreve uma ação que se processa, a ideia de que ele ia de vila em vila a ensinar em todas as localidades. Ou seja, esse ministério em Nazaré e as aldeias vizinhas foi o primeiro estágio da terceira viagem missionária para a Galileia. E ele parou por ali, mas continuou as suas obras, ou a sua obra àqueles que o queriam ouvir. Ou seja, ele não parou ali, terminou para aquela cidade sim. E não é dito mais que Jesus Cristo volta e fala novamente a Nazaré. Foi a última oportunidade de Nazaré. Mas, por fim, quais as consequências registradas da incredulidade? Observemos bem o texto. Jesus Cristo diz o texto que ficou admirado da incredulidade e ali não realizou nenhum milagre. Em vez disso, deixou a cidade por causa da incredulidade. Enfermos deixaram de ser curados. Pecadores deixaram de ser perdoados por causa da incredulidade. No versículo 5 diz que Cristo não pôde fazer ali nenhum milagre. Essa expressão deve ser muito bem entendida dentro do contexto. Não pôde fazer ali nenhum milagre, não quer dizer que ele tentasse curar alguém, mas descobrisse que ele era incapaz de fazer o tal milagre. Que tão poucas pessoas tinham fé suficiente para vir a ele em busca de cura. Como fizera esses personagens descritos no capítulo 5, que foram a Jesus, como a mulher que sofreu de uma hemorragia, como Jairo, que pede pela sua filha, e outros mais. Ninguém foi a ele como o Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Com isso, então, vemos que a primeira consequência da incredulidade é que ela fecha as portas à oportunidade para Nazaré. As portas foram fechadas. Jesus não permaneceu na cidade de Nazaré, diz o texto sagrado. O texto sagrado diz que ele foi adiante. Jesus Cristo não insistiu, não ficou brigando para tentar entrar de alguma forma em Nazaré. Nazaré perdeu o tempo da sua oportunidade. Não é isso que a palavra de Deus nos adverte? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Haverá um tempo em que Deus não será achado de nós. Hoje é o tempo oportuno, diz as Escrituras Sagradas. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como fizeram os judeus em Meribá, diz a palavra do Senhor. O coração de Nazaré se endureceu pela segunda vez. Não realizou mais milagres em Nazaré, porque ele não era visto como um valor para o povo. Ele não foi aceito como o Senhor dos senhores, ele era apenas um nazareno qualquer. Nem creu em sua mensagem, não creu que ele vinha de Deus. E a incredulidade que haverá de afastar os homens eternamente de Deus. Portanto, Jesus seguiu adiante, diz o texto. Procurou aqueles que pudessem responder aos seus milagres, à sua mensagem. Jesus então deixa Nazaré pela segunda e última vez. E não há mais menção nos evangelhos de que Jesus Cristo tenha voltado a Nazaré. A maioria das pessoas pensa que tem ilimitadas oportunidades para crer. Mas isso é ledo engano. E Nazaré permanece diante dos nossos olhos como um grande alerta de Deus. Você tem ouvido a mensagem do Evangelho hoje? Até quando você permanecerá com seu coração incrédulo? Mas uma segunda consequência da incredulidade é que a incredulidade de Nazaré fechou as portas para os milagres de Jesus Cristo. Eu diria quão desastroso foi o pecado da incredulidade em Nazaré. A incredulidade roubou ao povo as bênçãos dos milagres que Jesus fizera e poderia fazer. Aliás, eles mesmos eram testemunhas, ouviram dizer dos milagres portentosos que Jesus fazia. Jesus, diz o texto sagrado, não pôde fazer em Nazaré nenhum milagre. O que significa que esse não pôde? Não é que ele foi impedido. Na verdade, o povo rejeitou Jesus Cristo. Rejeitou o doador da dádiva. E, consequentemente, perderam também a dádiva.
E é por isso que diz o texto sagrado que ele não pôde fazer. Nesse sentido, não poderia. É a incredulidade. Como um princípio geral, o poder segue a fé. Na maioria das vezes, Jesus Cristo operou maravilhas em resposta e em cooperação à fé. Aliás, no texto sagrado que alertamos logo no início, ou citamos, Jesus Cristo diz àquela mulher que sofria de hemorragia, depois que se operara nela o milagre, Jesus Cristo lhe disse: filha, a tua fé te salvou. E a Jairo ele diz: não fique preocupado, não temas, crê somente. Há uma cooperação com Deus. A única coisa que Deus não faz por nós é crer em nosso lugar. Mas Ele nos dá o dom. E aqui vemos que Nazaré negou ao Senhor. Certamente não que o poder de Jesus Cristo estava limitado. Ninguém pode limitar o seu poder. Jesus não estava disposto a fazer milagre onde as pessoas rejeitavam por preconceito ou por incredulidade. Um certo autor disse o seguinte, que na ausência da fé, Jesus não poderia fazer obras poderosas, segundo o propósito do seu ministério, pois operar milagres onde a fé é ausente, diz o autor, na maioria dos casos seria meramente agravar a culpa dos homens e endurecer seus corações contra Deus. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Agravou a culpa dos corações. É um coração empedernido e endurecido. Para concluir, irmãos, o que fica de alerta para nós? Primeiramente, vemos aqui que há um profundo perigo de nos familiarizar com as coisas sagradas. A familiaridade com Jesus Cristo produziu preconceitos e não fé em sua terra entre os seus patrícios. Então, certamente podemos dizer que há um grande alerta. Não há nada mais perigoso para a alma do que acostumar com as coisas sagradas. Essas pessoas pensavam que conheciam Jesus, mas seus olhos estavam cegos pela incredulidade. A familiaridade gera o desprezo. Nós corremos esse risco. Nas minhas leituras pessoais, há um livro de Jobet, chamado Pregador, Sua Vida e Obra. E um dos capítulos ali, é um livro escrito focado mais para pastores, para líderes, para aqueles que lidam com o ensino, para aqueles que têm a Bíblia o tempo todo em suas mãos. E ele fala de alguns perigos que o ministério sagrado coloca sobre o pastor. E ele alerta aos líderes, aqueles que manuseiam a palavra do Senhor. E um dos perigos que ele coloca dentre outros ali, e esse está como o primeiro dos perigos alistados contra a vida de um pregador, é para não familiarizar-se com a palavra. Expor tanto a palavra que ela não faz mais efeito sobre si. Esse é um dos perigos contra os quais eu mais temo e tremo e oro a Deus, para não acostumar com o que prego aos irmãos. Porque um dia que isso acontecer, a minha alma estará em perigo letal. Mas não é diferente para os irmãos como ouvintes. Todos nós corremos um perigo. Principalmente aqueles que acostumam ou que nasceram e que caminham pelos corredores da igreja desde a infância. E eu falo aqui para os nossos adolescentes, hoje é o dia do adolescente. Falo aqui às crianças, aos pais. Não permitam, pelo amor da alma dos seus filhos, que eles acostumem com a igreja. Sempre para os nossos filhos, para as nossas crianças, os nossos adolescentes, sempre tem que ser algo novo, algo extraordinário está diante do Senhor. Não podem tratar o culto público com indiferença, com apatia. Devemos tomar cuidado para as nossas próprias vidas e também daqueles que nós educamos. Como é que você tem tratado o seu filho com relação ao culto sagrado, com as coisas sagradas? Não é comum, não é normal, não é natural. O dia que nos acostumarmos, Jesus Cristo passará por nós como passou em Nazaré e não vamos nos aperceber que algo de extraordinário está acontecendo. Cada ajuntamento solene, cada momento de confrontação bíblica,
Cada momento de correção, cada momento de pastoreio, a luz da palavra de Deus deve ser sempre algo que nós almejamos, que desejamos, que não perdemos o foco. Não podemos dormir num culto, não podemos estar cansados como subimos à igreja, porque isso é acostumar com as coisas sagradas. Nazaré se levanta diante dos nossos olhos para o primeiro grande perigo de nos familiarizar com as coisas sagradas. Sempre subir à casa de Deus é algo extraordinário, sempre especial, sempre encorajador e desafiador, porque estaremos diante de um Deus santo e diante da graça que cura, que abençoa, que transforma. Temos que lutar contra a nossa sonolência espiritual, contra a letargia que pode atingir-nos a todos. A incredulidade, irmãos, campeia o mundo inteiro. Jesus Cristo advertiu que isso seria uma característica dos últimos tempos. A palavra de Deus, textos como esse são para alertas nossos. Em segundo lugar, há um perigo do conhecimento separado da fé. O povo de Nazaré reconhecia que Jesus fazia coisas extraordinárias, conforme vemos no texto. Eles dizem aí que Jesus Cristo era dotado de uma sabedoria sobre-humana. E eles fizeram 3 perguntas. De onde vêm a ele essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe é dada? E como fazem tais maravilhas por suas mãos? Eles tinham a cabeça cheia de perguntas e o coração vazio de fé. Porque eles não podiam explicar. Eles então rejeitavam. Eles levantaram muros para defender-se da ação soberana do Espírito Santo. O contraste entre o humilde carpinteiro e o profeta sobrenatural foi muito grande para eles compreenderem. Então eles escolheram ou preferiram a própria descrença, uma escolha que deixou Jesus Cristo, no final do verso 6, admirado. Devemos nos alertar, irmãos, porque a incredulidade foi o mais velho de todos os pecados do mundo. A incredulidade começou exatamente com os nossos pais no Éden. Foi exatamente onde Eva creu nas promessas do diabo, em vez de crer na palavra de Deus. A semente da incredulidade anda sempre plantada no meio dos crédulos. O diabo não se importa com quem não crê, porque faz parte do reino dele. Mas ele estará sempre colocando e plantando a semente em corações crentes. Observem, os irmãos, que o que acontece aqui é dentro da irmandade física do próprio Jesus Cristo e de pessoas que o conheciam. A incredulidade traz morte ao mundo. Vale ressaltar que foi a incredulidade que manteve o povo de Israel afastado por 40 anos da terra prometida. A incredulidade impediu de que toda aquela geração entrasse, não foi exatamente isso? A incredulidade, especialmente, ela tem enchido o inferno. A própria palavra de Deus diz, nesse mesmo evangelho, quem, porém, não crê, será condenado. A incredulidade, irmãos, é o mais tolo e inconsequente pecado, pois ela leva as pessoas a recusarem a mais clara evidência, a fechar os olhos ao mais límpido testemunho que Jesus Cristo dá, e a crer em enganos e mentiras, como fez com Eva. Pior que tudo, a incredulidade é o pior e é o mais comum pecado do mundo da nossa época. Milhões são culpados desde o pecado, desse tipo de pecado, por todos os lados. A incredulidade continua campeando o mundo e será característica do final dos tempos. Sejamos, pois, vigilantes sobre os nossos próprios corações quanto à questão da incredulidade. O coração e não a cabeça é a sede desse misterioso poder. O que torna os homens incrédulos não é a ausência de evidências, nem a dificuldade em entender doutrinas bíblicas. Antes é a falta do desejo de crer. Porque eles amam mais a mentira do que a verdade. Amam mais o pecado do que a purificação.
eles estão presos ao mundo. E nesse estado mental, nunca lhes faltarão razões plausíveis para não crer segundo a sua concepção, como foi o caso desses habitantes de Nazaré. O coração humilde deve ser semelhante ao de uma criança, como o próprio Jesus Cristo diz, que é um coração que crê, a simplicidade. Devemos então continuar vigiando os nossos corações, mesmo depois de havermos crido no Senhor. Mesmo depois de havermos crido no Senhor, vigiemos. São várias advertências bíblicas. Um dos alertas da palavra de Deus, exatamente para que sejamos fiéis até a morte. Havia um cântico no nosso livro de cântico, não sei se ele permanece aí, que dizia, na sua expressão, num dos versos, quantos que corriam bem, de ti longe agora vão ou estão. Este hino reflete uma realidade de muitos que estiveram entre nós e hoje estão no mundo. É uma outra característica de incredulidade, a mais terrível, que é a apostasia, é o abandono total. Mas a Bíblia nos adverte. A Bíblia fala de voltar ao primeiro amor. Então é bom lembrar que mesmo como crentes, a incredulidade nunca é totalmente destruída. Basta que você deixe de vigiar. Basta que você deixe de orar como Jesus Cristo ordena, vigiai e orai. E logo surgirá uma grande safra de incredulidade em seu coração. Nenhuma oração é tão importante quanto aquela que os discípulos fizeram, registrada em Lucas 17, versículo 5. Senhor, aumenta-nos a fé. Há 3 grandes inimigos contra os quais nós devemos lutar diariamente em oração. Primeiro, o orgulho. O segundo, o mundanismo. E o terceiro, a incredulidade. Mas desses 3, nenhum é pior do que o da incredulidade. Oremos ao Senhor para que um coração incrédulo se levante contra o Senhor. Eu quero concluir com uma advertência muito séria na carta aos Hebreus e convido os irmãos para me acompanharem na leitura deste texto. Hebreus capítulo 3. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Israel. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos, por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou
por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Que o Senhor assim aplique essas verdades em nosso coração. Amém.